seu microfone está mutado. Clica no microfone aí. Aí, agora, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tudo bem. Tive que pedir um help para minha colega Ediane para gravar a entrevista, porque eu não sabia gravar. Eu também tive que pedir um help aqui para minha esposa, que meu celular não comportou. Então, o celular dela. Pode falar. Tudo bem. Você tá bem? Tudo tranquilo. Tirando o Covid, né? O Covid está atrapalhando a nossa vida, né? Eu tive uns 2 meses atrás. Minha esposa está de Covid. Está de Meu marido quarentena aqui. também está. Meu marido está em isolamento aqui dentro de casa. Já tem uma semana que ele está com sintomas, mas a gente não sabia, a gente achou que era enxaqueca. Pois é, isso mesmo. Ele não teve sintoma que ele fala na televisão, né? Que é tosse, falta de ar, essas coisas. Ele não teve nada disso, ele teve enxaqueca. Entendi. Aí o médico falou: para tirar a dúvida, vamos fazer o teste. Aí fez o teste, deu positivo, e ele já teve o ano passado. E aí, Meu Deus, né? nossa, aí a cabeça da gente fica ruim, né? Eu sei, sim. Estou preocupado, mas é isso mesmo. Vamos tocar a vida com esse Covid, não tem jeito de se livrar. Enquanto a gente não vacinar, né? É verdade. E como que ela tá? Ela foi medicada? Na verdade, eles mudaram o protocolo, sabe? Há 2 meses atrás eu tive. Aí me passaram vitamina, me passaram azitromicina. Agora não passaram nada para ela, a não ser antitérmico. E à medida que vai piorando, assim, se o sintoma vão aparecendo, vai entrando com os medicamentos. Antibiótico, por exemplo, eu tomei, ela não está tomando. O meu marido também não. Ela tomando corticóide porque ela começou, tipo uma faringite, sabe? Né? Ficar com dificuldade. Aí começou a tomar o corticóide, mas não tem aquele negócio de tomar para precaver, que vai ajudar, vitamina, isso, não adianta nada. A médica que olhou meu esposo passou zinco, vitamina D, passou ivermectina Foi o que eu tomei, 2 meses atrás, 3 meses atrás. e Agora não passou um outro está sem remédio. nada. Agora não está tomando, não está nada. Dessa vez eu passei. Mas ela está em cama? Tá, mas está bem, está assim, relativamente bem. Só com dor de cabeça, como se fosse enxaqueca. Igual meu esposo. Nossa, não tá fácil, né? É Não isso tá mesmo. fácil mesmo. Mas eu não apresentei sintoma. O senhor apresentou sintoma agora? Muito, muito. E agora não. Porque eu tive uns 3 meses atrás, eu fiquei uns 10 dias muito mal. Perdi o apetite, aquelas coisas. Só não fui para o hospital fazer entubado, mas fiquei mal mesmo. É Deus que protege mesmo, né? Tem jeito não. Ô, Júnior, quem me apresentou você foi o Sérgio. O Nossa, Sérgio eu conheço há muito tempo, né? ele falou que trabalhou com você na escola Altina. Sim, na escola estadual, na escola municipal aqui de Patinga. Eu ainda cometi o erro de achar que era seu sobrenome. Eu tô assim, que sobrenome diferente, Sérgio? Aí ele tá assim, não, é o nome da escola. Tá certo. Eu conheci o Sérgio no mestrado, a gente fez uma disciplina isolada juntos, antes da pandemia. E a gente tem uma amizade muito legal, porque a gente se identificou muito, ele sempre faz trocas muito boas comigo, me ensina bastante, sabe? E eu sempre perturbo ele para ele me ensinar mais um pouquinho e me ajudar. Claro, sei como é. É uma amizade muito legal. Eu sou. Bom, vou me apresentar de novo, né? Eu sou a Maiara, sou professora de matemática já desde 2014, efetivamente, né? Como professora em sala de aula, mas antes disso eu já era professora, eu dava aula para alfabetização, Sim. dei aula um tempinho, mas eu tive um certo desconforto de lidar com os pais. E aí eu optei em mudar de área, porque a pedagogia é uma área maravilhosa. Mas na época que eu trabalhava, a gente tinha muito problema com os pais aqui, e aí. Na verdade, assim, tem pai que protege muito, né? E tem pai que não tá nem aí. E aí a gente fica nesse desconforto, né? De querer que as coisas mudem, melhorem, e às vezes o pai não quer que melhore nada. E aí eu acabei mudando de área, passei na UFOP, passei em 2010 na UFOP, formei lá, em licenciatura em matemática.
Depois, em 2014, eu vim para casa, para terminar o curso em casa, porque eu morava em Ouro Preto. E lá eu tinha muitas crises de sinusite. E o médico pediu para mim voltar para casa e terminar o curso daqui. Não é muito bom para a sua sinusite, não para você. Aí eu tinha que ir todo dia de ônibus, era terrível. Nossa. Imagina. É longe, você mora onde? É Lafayette, não é? É 1 hora e pouco, 1 hora e 20, dependendo do motorista. Entendi. Mas assim, como era tinha que pegar bastante gente, até chegar lá eram quase 2 horas de viagem, todos os dias, ida e volta. Cansativo. Mas graças a Deus venci. É isso. Aí depois eu decidi não estudar mais, falei, não vou saber, não quero saber mais nada disso, vou só trabalhar. E aí minha mãe falou, nada disso, investir demais em você, você vai estudar e me inscreveu num processo seletivo da Universidade de Juiz de Fora, uma especialização. Aí ela chegou com a inscrição e falou, te inscrevi lá, se vira, vai fazer. E aí eu fui aprovada no processo seletivo de lá, fiz a especialização 2 anos à distância, só que aí eu já trabalhava. E aí eu trabalhei com ensino médio, fundamental, e depois eu trabalhei 2 anos com EJA. E o ano passado eu trabalhei com ensino médio fundamental, e desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre dei aula particular. Hoje eu vivo só da aula particular, porque no estado eu não peguei aula, porque diminuiu muito, né? Depois do início da pandemia, diminuíram muito os números de cargo, e hoje eu vivo só da aula particular, mas eu tenho tanta aula particular que não conta mais. Eu sei como é, imagino, porque a própria dinâmica agora das aulas remotas faz os alunos terem mais dificuldade, porque não tem uma interação direta com o professor, então buscam mais. Aconteceu isso por aqui também. E assim, é bem legal a dinâmica da aula particular, porque você acaba descobrindo realmente o que é a dificuldade do aluno. Porque na sala de aula... mais em cima da dificuldade, uma coisa que na sala de aula você não tem muito isso, né? Aquele pé de você queira, é muito aluno, muita gente, pouco tempo, então é difícil. E assim foi que eu aprendi a dar aula, dando aula particular. Porque na sala de aula eu tinha muita dificuldade. Porque a gente aprende a dar aula do jeito tradicional, né? Quadro, passa a matéria, né? A aula de didática eles ensinam mais ou menos para a gente como fazer os processos, né? A gente tem a vivência também na sala de aula. Mas eu realmente aprendi a dar aula na aula particular. E até hoje eu aprendo, porque cada dia a gente vê uma dificuldade diferente, né? Hoje eu trabalho com alunos que não são alunos que a gente tinha uns 8 anos atrás, quando eu comecei. A gente não tinha aluno autista, aluno com, pelo menos não diagnosticado, né? Tinha os alunos que a gente diagnosticava, né? Pelo menos... Geralmente, às vezes, ele não continuava os estudos dele, né? Ele parava por causa das dificuldades. E hoje a gente trabalha com aluno com déficit de atenção, autismo, e são desafios assim que a gente mesmo tem que construir a experiência, porque eu não fui instruída para isso na faculdade, nem na graduação, nem no mestrado. Mas assim, essa entrevista hoje... Inclusão teve, não teve? Quando você estudou, já teve, não teve? Sim, inclusão já teve. Mas legal, né? A questão assim, da direito. Coisas pontuais, tipo assim, vamos participar de um congresso que tem um professor que dá aula para aluno cego. Entendi. Entendeu? Não era a gente aprender, porque igual eu já tive que dar aula na escola o ano inteiro para alunos que não falava, era tudo mudo, e eu não tive Libras na escola. Então eu tive que aprender a falar, vão beber água, banheiro. Matemática difícil. E difícil, para cá, né? Para cá, bom dia, e por aí vai. Eu tive que aprender, mas eu não fui ensinada, né, na faculdade. Bom, mas essa entrevista hoje, ela surgiu da necessidade de conhecer a experiência de um professor que trabalhou um pouco antes de mim. E, desculpa, vou beber meu golinho d'água. Uma água aí. Eu queria pedir permissão para o senhor para gravar. Eu sei que eu pedi. Mas queria deixar registrado para a gente não ter problema com a gravação. E queria saber um pouquinho mais da sua história. A sua história como professor,
nas suas lembranças. A gente tem mais ou menos um roteirozinho. Sim, você quer começar pelo roteiro, quer que eu fale Eu espontaneamente? queria que o senhor me contasse, na verdade. Deixa eu só. Pode tomar água lá, vai lá. Não, já peguei, pode falar. Começar? Pode. Meu nome é Onício José Cerqueira Júnior, eu sou da região da Zona da Mata, uma cidade chamada São João do Manhuaçu. Eu me formei em matemática em Carangola, também lá na Zona da Mata, uns 80 quilômetros, em 1985, ou seja, com 21 anos eu já era professor de matemática. Aí eu entrei na sala, primeira vez que entrei na sala, eu tinha 19 para 20 anos. Né? Comecei cedo mesmo. E aí não parei mais, né? Mas aí tem algumas histórias assim, interessantes, que nesse período eu comecei a trabalhar no Estado em substituição, com as aulas aqui, esporádicas, né? Eu também. Sempre começa assim, fui para a zona rural do meu município, foi uma experiência bacana que eu ganhei uma certa condição. E quando eu formei, a gente tinha a licenciatura curta e a plena. Uhum. 2 anos e meio com 2 anos e meio você ficava habilitado a trabalhar com matemática e ciências, e depois fazia mais 1 ano e meio e ficava habilitado a trabalhar com o ensino médio, que era o segundo grau, né? Entendeu? Então era assim. Eu fiz licenciatura curta e depois fiz a plena, que me dava direito à condição de trabalhar no ensino médio. Eu comecei fazendo substituição, eu consegui umas aulas e fiquei 1 ano na zona rural de Manhuaçu, no distrito de Manhuaçu. E depois, em 1988, eu vim para Ipatinga, para o Vale do Aço. Aí trabalhei em cursos livres, na época eram os cursos de preparação para vestibular, né? E também o pessoal onde eu trabalhei atendiam para preparação de alunos para supletivo, fazer aquelas provas do Estado, não sei, até hoje eu acho que tem aquelas provas do Estado. Aí é de 6 em 6 meses, então eu trabalhava com matemática e ciências. E sempre pegava algumas aulas do Estado também, quando aparecia. Em 89, teve concurso na rede municipal de Patinga, eu fiz, passei, e desde 90 eu fui chamado e fiquei até o final da minha carreira, né? Nesse período eu trabalhei com jovens e adultos, trabalhei no ensino normal, quinto ao nono, quinto ao oitavo, que hoje é sexto ao nono, e o final da minha carreira eu comecei a trabalhar com deficientes visuais, educação especial, sabe? E foi muito interessante, porque aí eu tive que aprender o soroban, eu tive que x ao quadrado em braille, aprendi a ler no braille, fazer adaptações de material para os alunos cegos. Então, no final da minha carreira, foi com alunos com deficiência visual. A gente trabalhava no extraturno. Ele frequentava a escola normal e vinha num outro horário para que eu e de outros professores o atendessem, sabe? Então, foi assim. A história foi basicamente assim, né? Um período eu fui coordenador de núcleo, e na parte da burocracia eu sempre preferi a sala de aula, não gostei muito de direção, Administrativo, né? não, nunca fui, no máximo pedagógico. Então, minha história se perpassa por aí, mais ou menos isso. E aposentei em 2019, entrei com os papéis antes da reforma, porque se eu esperasse a reforma eu ia ter que pagar um pedágio maior, né? E eu já tinha 36 anos de De carreira. contribuição, de carreira. Então, resolvi que era hora, porque eu já estava um pouco cansado, na verdade é essa. É verdade, sala de aula não é fácil, né? Não, E ainda nunca mais nessa dinâmica diferente, né? Que fui. é ensinar para jovens que são cegos. Nossa, deve ser uma No dinâmica bem. final, eu trabalhei, na verdade, a gente tinha alunos de 7 a 65 anos. Não era uma escola específica, funcionava como um apoio aos alunos da rede municipal. Então, tinha alunos de cidades adjacentes, tinha alunos da própria rede municipal, do Estado. A gente dava um suporte para eles, sabe? Eu trabalhava aí. Você já viu falar no Soroban? No Sim, já. mapa? Eu trabalhava, ensinava para eles o Soroban. Fiz um curso no IBC, no Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro O de Cego. Abaco também, se eu trabalhava? Sim, mas o APA adaptado, né? A gente fazia Sim. algumas adaptações. Porque, na verdade, a abordagem que você faz com um deficiente visual, ele vai muito em função daquilo que ele traz para você. Por exemplo,
Se você pega uma pessoa que ficou cega depois dos 18, 19 anos, ele tem um monte de memória visual, ele tem um histórico matemático, ele tem um conhecimento. Entendi. Então, aí, transposição é diferente quando você pega uma criança que nunca enxergou, né? Aí a abordagem é diferente. Então, cada caso era um caso, porque se eu vir com um aluno que ficou cego depois de muito tempo, ele tem memória, que é um triângulo, ele já estudou, antes quando enxergava ele estudou um pouquinho, então tem memória visual. Diferente do aluno que nunca teve isso, né? Um triângulo para ele só vai fazer sentido se ele pegar em alguma coisa, né? Que pareça um triângulo e pegar mesmo. A gente improvisava com os materiais, com canudinho, com palito, aí dependia da aula, a gente não fluía assim, né? Entendi. Então era mais material reciclado. Também, material concreto, tem alguns que são que mais é material adaptado, né? Improvisava muito, essa que era a grande verdade. Tinha o geoplano, que eu usava muito com eles. Sim. Aquele com madeira com os preguinhos. Sim, E aí vai trabalhando com elástico. uhum, exatamente. Teve um professor do Paraná que ele fez uma coisa muito bacana, é o multiplano. E eu usei o multiplano muito tempo com eles e funcionava bastante, bem legal, sabe? O Dava para multiplano parece com o geoplano? não parece, ele é adaptado para os deficientes visuais. Ah, Muito isso eu não interessante. conheço. Você pesquisa sobre multiplanos, se você tiver interesse, você Vou vai anotar. ver que é multiplano, criado por um professor do Paraná. Muito bacana. Eu usei um bom tempo, mas era uma necessidade do aluno. Às vezes, não. Entendi. É. E como que o senhor escolheu a matemática? Como que o senhor Olha, escolheu ser professor? primeiro foi uma condição. A região onde eu morava foi um dos cursos que não foi facilitado, onde eu tinha possibilidade de... Não tinha condição de ir para uma grande cidade, né? Apesar do minha mãe era professora, sempre incentivou, entendeu? Então, eu fui, fiz faculdade de final de semana. Eu ia para Carangola, que era uns 80 quilômetros da minha cidade, ficava na sexta, sábado tinha aula até 3h30 da tarde, e depois voltava. E tinha aula na terça e na quinta, que a gente não era obrigado, a gente podia ir, mas não ia porque a gente cumpria aí nos finais de semana 75% da carga exigida, entendeu? Ah, tá. Então funcionava mais ou menos assim, né? E eu escolhi matemática primeiro porque eu tinha facilidade. E porque tinha uma carga horária maior, tinha mais emprego, isso também pesou para mim, sabe? E Ah, eu pensava que o professor de matemática, quando eu estudei, só por ele entrar na sala, tinha um certo respeito, né? Pela ah. matéria, isso facilitava até a questão de disciplina. Então, Isso até hoje as pessoas comentam mesmo, não? Ah, você é professora de matemática? É. Ou fala que ou você é doida ou você é muito inteligente. na verdade, eu percebi, assim, porque eu fiz o ensino médio, eu fiz contabilidade. E Ah, sim. contabilidade, a carga de matemática, nada a ver, né, com... Então, quando eu fui para a faculdade, comecei a fazer muita coisa, para mim era novidade. Não tinha internet, não tinha ninguém que tinha estudado, eu morava numa cidade longe, com contatos muito pouco, livros, mas era difícil, tinha um professor só que era formado na cidadezinha, então eu tinha Aham. que me virar. Essa era a grande verdade, me virar sozinho. Aí eu percebi que eu tive que pegar livros fundamentais e ver coisa que eu não vi, que eu sempre estudei em escola pública, que na época era considerada melhor, né? A minha Mas época... quando o senhor estudou, ainda era aquela chamada primária e ginásio? Ou não? Já tinha mudado para ensino Não, fundamental? já tinha mudado, porque antes tinha admissão, né? Eu lembro que minhas irmãs são mais velhas, fizeram, eu já não, já fui da quarta série para a quinta série, não teve admissão, não, sabe? Aham. Mas, mas no ensino médio, no ensino segundo grau, eu fiz contabilidade. E depois fiz o vestibular nessa faculdade e passei. E resolvi fazer matemática por essas questões. Questão de carga horária, que era maior, era, né, e também a questão da disciplina, que era mais fácil, e eu achava que eu não tinha tanta dificuldade na matemática. Mas te confesso que eu ralei bastante, que eu vi que eu não sabia muita coisa, não tinha muita base para fazê-lo. Eu confesso a mesma coisa. Eu também fui estudante de escola pública e achava que o curso de matemática era uma coisa, quando eu entrei, era Não. outra. Pegar livro do ensino fundamental,
livros do ensino médio, coisas que o professor achava que a gente tinha visto, a gente não tinha visto. Não. E eu E ainda falava, mas como que vocês não viram isso? Aí eu pensava, simples, eu estudei em escola pública. falava contabilidade. Mas mas a dinâmica era interessante, porque na minha turma era Porque na sua época aí escolhia magistério para isso. fazer ou contabilidade. Era as duas opções que a gente tinha, né? Na Uhum. época, na década de 80, início dos anos 80, exatamente em 1980, 79, foi quando eu fiz o primeiro do ensino médio, né? Que Uhum. era foi exatamente em 79. E aí o senhor falou que formou em matemática e ciências. Sim, Mas o senhor deu aula de matemática? e ciências também. Deu também? Ah, Em legal. matemática, com 2 anos e meio, a gente tinha licenciatura curta, que nos habilitava a trabalhar matemática e ciências no ensino fundamental, até a Ah, oitava série. Aí tá. você fazia mais 1 ano e meio, aí te habilitava, você tinha licenciatura plena, que te dava, em matemática, te dava a condição de trabalhar na matemática no ensino médio, Médio, entendeu? só matemática. Só matemática. Ah, tá. Geralmente, isso, pode Porque perguntar. até mesmo porque para dar aula no ensino médio, acho que tem que ser ciências biológicas, né? Hoje, sim, naquela época não, né? Naquela Ah, época eu não sei, porque acho que hoje até sim, na falta de você pega alguém, um engenheiro da aula de física e química, né? A gente viu muito isso, né? na minha cidade, então. Exatamente, era assim. Eu E trabalhei como com. que o senhor avalia a formação que o senhor teve na graduação? O senhor acha que ela foi suficiente para a sala de aula? Olha, a gente só aprende mesmo da aula quando você vai para a prática, por melhor que ela seja, né? Você tem uma ideia. O que eu carregava comigo eram alguns professores que eu tive, que eu gostava da forma como ele trabalhava, né? E tentava, de certa forma, imitá-los, ou pelo menos tentar chegar perto daquilo que eles falavam. Mas foi na prática mesmo que eu aprendi a dar aula. Agora, a formação, eu acho que uma série de situações que eram um pouco desfavoráveis, porque se você analisar na história do país, a nossa profissão, muita gente encara como sempre foi um sacerdócio, né? É. Aí você pegar no Uma século, missão vocacional, né? Tem que ter vocação. muita gente acha que é um sacerdócio, assim, porque a história é de pouca valorização. Você pega aqui no início do século XX, a filha do patrão vinha para a fazenda, aí abria uma escolinha até esperar um casamento, né? Isso. Aí trabalhava ali com os alunos, alfabetizava, até aparecer um casamento, aí ia A viver. minha avó viveu isso. A minha avó, a Então, família levou para a fazenda para ela dar aula até o casamento chegar. exatamente. Então, isso é uma questão histórica de desvalorização. E na década de 80, a gente viveu um momento econômico muito difícil no país. Muitos consideram que foi uma década morta, assim, e o Brasil cresceu muito pouco. E o que nos foi acessível à classe média, baixa, foi esse tipo de curso. Era um curso de formação para o professor, principalmente quem morava em cidades pequenas, né, ou adjacentes. Numa região grande, eu tinha colegas que eram do Espírito Santo, que eram do Rio de Janeiro, das cidadezinhas que são adjacentes naquela pontinha. Quando você pegar o mapa, você vai ver que Carangola está na divisa entre Minas Gerais, Minas, Santo. então, eu tive colegas, e todos assim, sabe, com um perfil muito parecido, uns já trabalhavam. Então, a formação, não que ela não fosse muito boa, mas isso pesava, porque a gente carregava, a gente não tinha tempo, a gente trabalhava a semana toda, a maioria. Ia para lá no final de semana para estudar, e não ia nas aulas nem na terça nem na quinta por uma questão, né, econômica mesmo, hoje porque estava trabalhando. E Uhum. interessante que eu me lembro que, quando eu entrei, nós éramos 80 alunos na minha turma. E a gente passava e via que no final da matemática tinha turma que tinha 6, 7, né? Dos 80, por exemplo, nossa turma foi uma das maiores, nós terminamos mais de 30 alunos. Muita Olha. gente, quando fez a licenciatura curta, parou. Uhum. Habilitava para trabalhar matemática e ciências. E poucos continuaram, mas sim, foi um número que eu lembro que a faculdade até reconheceu que era muito na época. Interessante, e era um curso que a maioria eram mulheres. Ó, não, não tinha poucos homens, então.
Tinha poucos homens, poucos homens. O Porque curso os era homens, na verdade, optavam para fazer engenharia na época, né? mas a engenharia não era acessível a todo mundo. Onde se fazia engenharia? Ou em Juiz de Fora, ou ia para Belo Horizonte. Não tinha outro. Não Né? tinha. Não tinha na região. Hoje tem, né? Tem outros, mas não tinha. Então, muito também foi por opção, porque se tinha para estudar naquilo, via condição financeira para fazê-lo. E o E era senhor falou que os seus pais são professores? Tanto só pai minha como mãe. mãe? Só minha mãe. Meu pai Ah, fazendeiro. Meu pai tinha um sítio, né? Tinha um sítio lá na região. Né? Mas minha mãe que foi um grande incentivadora, e meu pai também, né? e sua mãe era professora de quê? Alfabetizadora, né? Ah, pedagoga. Muito Ela, bom. ela fez, na verdade, a minha mãe, ela contava, né, que com 13 anos ela começou a dar aula. 13 anos de idade, olha para você ver. Olha para você ver. Aí, depois eu lembro, quando eu era criança, ela fez um curso de capacitação que o Estado fez com os profissionais que já trabalhavam e não tinha formação. Minha mãe não tinha nem segundo grau. Olha, Aí eles capacitaram. Eu lembro que durante as férias, eu era bem criança, no início dos anos 70, ela fez curso, veio para Viçosa, ficava o mês todo, foi para o norte de Minas, Porteirinha, foi para Juiz de Fora, sabe? Então, o governo pegou esses professores que já estavam efetivos, que não tinham a formação, e tentou capacitá-los nos períodos de férias. Tinha um projeto, na década de 70, isso. olha, Né? isso foi muito legal. Foi sim. Foi muito legal, não. Aqui minha mãe ficou longe de mim um bom tempo. Eu não gostei muito, não. Mas era criança, com certeza essa parte a gente tem que Era contar criança, que era a assim. ausência dela foi notada e o Foi, seu foi, foi, foi. Foi mas notado. Assim. para ela, como formadora, isso deve ter sido muito Foi, legal. foi sim. Eu lembro que as colegas ficavam. Eu lembro que uma vez meu pai foi buscá-lo, eu fui junto. Foi uma história bacana. Mas depois eu entendi. Mas a ideia do governo era capacitá-las. Deu para ela formação de magistério, talvez seria na época, né? Na época mesmo, né? E como que o senhor tinha essa relação? Porque o senhor falou que começou muito novo, né? Com 19 Sim, anos, o senhor já estava em sala de aula. Como sim. que o senhor via essa relação com os alunos? Como que era? Era a mesma coisa do início até agora, quando o senhor veio Não, ao... não mudou muito, né? Primeiro, eu tenho que confessar para você que com 19 anos, meninos de 14 anos me perturbavam muito. Eu imagino. Tirando brincadeira de lado. Posso ver pelos olhos azuis ou verdes? Azuis. Ah, Tirando a brincadeira de lado, acho que a relação era mais respeitosa, né? A gente vivia um momento diferente, né? exato. E com o tempo, isso mudou muito, né? A gente teve que moldar alguns conceitos, algumas coisas que a gente falava, até final de carreira, por exemplo, você ter cuidado ao se dirigir ao aluno, porque qualquer coisa, bullying, professor, né? Ô, menino, seu burro, você não pode falar. Ô, atenção, né? Ó, o professor está me zoando, aquelas coisas assim, né? Eu tive É, dificuldades nessa transição, mas existia uma outra estrutura, né? Um outro contexto, né? E naquele contexto era mais fácil trabalhar, era muito mais. verdade. Mesmo quando eu vim aqui para o Vale do Aço, eu trabalhei muito com jovens e adultos, e o que eu achava mais interessante é uma coisa que eu não percebi no regular. Por exemplo, se eu fosse ensinar equações, ou qualquer outro assunto, que eu fizesse uma abordagem diferente, eu dando umas dicasinhas assim, aí sempre aparecia algum aluno e falava assim, eu nunca aprendi isso e agora eu aprendi. Aham. Isso aconteceu muito com os jovens e adultos. Aconteceu muito, mas por quê? Porque ele tinha tentado aprender de um jeito que o professor ensinou, ele não entendeu, como eu fiz uma abordagem diferente, então é isso, né? Era só isso e agora que eu Era entendi. só isso. Não é porque eu explicava bem, porque eu abordava de uma forma que ele conseguia entender. Agora, Entendi. o que me fazia prestar, eu achava, então, opa, descobri a fórmula de ensinar. Mas quando você pega uma criança e ensina daquela forma pela primeira vez, para ela não faz diferença. Aí eu percebi que ele precisava ter a negação, eu não aprendo isso, para depois ele compreender, não, gente, isso aqui é como se fosse, que não está faltando aqui, olha, para completar isso. Porque já chega aquele monte de regra, muda de lado, aquela, né? Aí Isso, é. fiz mais Aquele simples. ensino tradicional, então, o senhor teve que ir adaptando Aí eu para poder percebi chegar muito, nesse conhecimento. eu percebi muito que quando eu trabalhava com jovens adultos, funcionava bacana, sabe? Principalmente com aqueles que tinham tido uma experiência, que a turma que eu trabalhei durante muitos anos eram geralmente alunos que haviam abandonado a escola há muito tempo e que estavam voltando para tentar melhorar
a melhorar o emprego, um lugar para aposentar melhor. Então, tive muitos alunos da usina aqui que voltaram para a escola depois para poder aposentar numa condição melhor. Isso quando Entendi. era Natal, na década de 90. Então, eu percebia muito isso na didática, sabe? E que fluía bem legal, bem legal. E quando o senhor teve essa maturidade na profissão, o que o senhor percebeu que era diferente? Porque quando o senhor iniciou, o senhor falou que o respeito era diferente. Então, para ser um bom professor, na época que o senhor começou, era a mesma coisa de ser um bom professor quando o senhor terminou a sua carreira? Não, não. Não. Claro que não. Você precisava enxergar o contexto no qual você estava inserido, né? Isso é muito interessante, porque eu trabalhei na zona rural quando eu comecei. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei na zona rural, havia 4 anos que a luz elétrica havia chegado naquela Nossa. comunidade, quer dizer, então, né, era uma comunidade pequena e, assim, o pessoal morava, andava, tinha alunos que andavam 1h30 a pé para chegar na escola, não tinha ônibus, né? Então, era todo um contexto totalmente diferente. E o final de carreira, trabalhando na periferia da cidade, você conhece a realidade, como é que é, né? Os alunos É têm verdade. tudo, né? Merenda, e falta, às vezes, respeito, uma série de situações totalmente adversas, no qual eu acho que eles são muito vítimas, uma questão social muito séria, né? É. Eu vivi situações na escola pública, sempre trabalhei em escola pública, assim, de nem chamar pais para conversar com o aluno problema, porque o pai era mais problema do que o aluno, resolver com ele. É Foi verdade. muitas vezes, tá? Muitas vezes. Então, pela sua pergunta, o contexto é totalmente diferente. Totalmente Totalmente. diferente, né? De fato, a gente percebe até no pouco tempo que eu iniciei também a minha vida, né, como professora, como trabalhando no estado, eu nunca peguei uma escola que a gente considera que tenha uma clientela com boa condição social. Eu sempre peguei escola também de periferia. E, de fato, assim, hoje a gente vive com problemas em sala de aula que eu acredito que na época do Senhor não tinha, que era violência entre alunos. Menos, né? Sempre acontecia alguma violência, mas não era no patamar que as coisas estão hoje, né? Acontecia sim, mas não era tanto, né? Tanto não, era menos, mas Era tinha. menos. É bem menos. Hoje, assim, a gente vai para trabalhar e a gente pede até proteção, porque eu já trabalhei em escola, assim, a gente não pode divulgar o nome, mas eu já trabalhei em escola que o menino apareceu com faca dentro da escola. Eu Sim. trabalhei em escola que o menino pegou a vassoura da moça que estava limpando e ela achou que ele ia brincar com ela. Ele pegou a vassoura e sentou a vassourada no outro, porque ele tinha olhado para a namorada dele, entendeu? Então, assim, são vivências que eu acredito que o senhor não viveu no início No início, não. Mas no final, eu tive alguma experiência assim, de separar uma briga de aluno, o aluno fala, o professor está me batendo. Não te bati, não, só preparei. Aí, bateu, não bateu, conselho tutelar. Aí você já viu a confusão que dá. Se E encostar essa uma... relação, né, que a gente tem de relação pessoal com o ser humano, né? Não só como um ser que tem autoridade, né? Porque o professor seria que ter uma autoridade em sala de aula. Mas essa relação ela vem mudando e eu acredito que não é de uma década para outra, né? Tem lugares que é assim, de um ano para outro já muda tudo, você não acha? Concordo plenamente, plenamente. A dinâmica é diferente. E também nós atravessamos momentos onde a eleição da escola, a eleição para diretor na escola, às vezes, fez com que o diretor perdesse um pouco da autoridade, que ele ficava um pouco refém de determinados grupos na escola, isso enfraqueceu a escola, de uma certa forma. Não que eu seja contra, não, pelo contrário, eu prefiro que a comunidade escolha, sou a favor disso. Mas essa consciência em todo mundo é difícil, né? É. A autoridade, ela foi um pouco colocada em xeque quando eu fiz campanha para você, né? Então, acho que você tem um compromisso comigo, não enquanto professor, mas os alunos mesmo, de uma certa forma, e a comunidade, né? Aham. Uma coisa que eu percebi muito na educação, que eu trabalhei em escolas onde tinha de primeira a quarta, né? Do ensino, primeira a quarta até o 9º ano. Era uma formação dos professores em matemática, os professores que trabalhavam no ensino fundamental. Sabe? Aham. Isso repercutia quando os meninos chegavam para mim na quinta, sexta série.
Eu percebi que Até existia mesmo porque o uma professor que trabalha de formação primeira a quarta nem era da matemática, era da pedagogia, né? geralmente usar pedagogia porque eu não gostava de matemática. Eu, algumas vezes, fui convidado para falar sobre educação. Uma professora, colega minha, que trabalhava na formação de professores, que eram magistério, depois do magistério teve um outro curso num período aí, como é que chamava a gente? Era que o magistério depois teve um outro, o pessoal fez, o Estado criou um, eu esqueci, eu vou lembrar, vou falar com você. Aí, às Tudo vezes, bem. me chamavam para falar sobre as formas de aprendizagem, eu trabalhava com Soroban, com os alunos, aí eu pergunto assim, quem aqui não gosta de matemática? 90% das meninas, geralmente, dos pedagogas, levantavam a mãozinha, tinha uma dificuldade, aí contava um trauma que teve com o professor, né, que a partir daquele dia ela detestou matemática, então as histórias eram assim. Aí eu percebi que, muito, muito cedo, que o que mais amarrava a matemática era a má formação dos professores nas séries iniciais em relação à matemática. Então, eles tinham mesmo uma carência, porque tem um programa para cumprir, mas eu fecho a porta da minha sala, faço o que eu quiser, né? E às vezes pedir ajuda, né? Pode ser sinônimo de que eu não sou incompetente, né? Então, isso tudo é muito complexo. Eu lembro que eu tinha uma professora que sempre me procurava. Júnior, estou na quarta série, ano que vem, o que precisa? O que os meninos precisam saber de fração? Aí eu sentava com ela, assim, a gente conversava, trocava ideia. Aí eu perguntava, sempre notando, os alunos da fulana estão em qual turma? Aí eles que eu quero. Aquela turma eu quero. Os meninos dela eu quero. Entendeu? Assim, eles estão. Aqueles eu sei que tiveram um trabalho bacana que vai facilitar o meu. Estou lá na quinta série. É verdade. Né? Que é um ciclo, né? Acaba que é um ajudando o outro, e se a gente não tem Uma coisa uma boa escolar, base, a gente não consegue desenvolver com o aluno. mas porque ela gostava de matemática. E era raro achar uma professora da primeira à quarta que gostasse de matemática. Né? E gosta, raríssimo, raríssimo. Já fizeram pedagogia porque não gostavam muito. É verdade. E como que o senhor acha que a avaliação, porque a gente, infelizmente, a gente tem que avaliar o que o aluno aprendeu. Eu acredito que existem várias formas, né? Você, no desenvolvimento dali do aluno, você vê o que ele aprende e o que ele não aprende. Mas, para registro, a gente precisa avaliar o aluno. Como que o Claro. senhor acha que mudou a forma de avaliar o aluno de quando o senhor começou até agora? No início, quando eu comecei, era muita nota, né? A gente pegava muito pela nota do aluno. E no Na nota fundo, de prova, não era de trabalho. prova, não, um trabalho quase não existia, era prova mesmo. Né? Era prova que provava que ele sabia ou não determinado conteúdo e que a gente tinha como condição de pré-requisito, porque a matemática, ela tem, por mais que você fala que é todo um processo, mas você não vai aprender nunca a multiplicar se não aprender a somar primeiro, né? Então, assim, tem Verdade. alguns pré-requisitos, como é que você aprende a dividir se você não multiplicou, né? Então, você tem que Isso. saber o inverso e fazer toda uma operação raciocinando o processo multiplicativo inverso. Então, algumas questões. Então, tudo isso a gente avaliava muito assim, né? E tinha uma recuperação, geralmente no início, né? A matemática e o português que ficavam na recuperação, passava os meninos, trabalhava alguns conceitos que eram requisitos para a série. Mas eu atravessei vários momentos nesse processo de avaliação. Uhum. Teve um período aqui, bem depois, que nós não tivemos mais retenção. Né? Eu trabalhei alguns anos sem retenção, a escola de ciclo. Aí não tinha reprovação. Não, não tinha reprovação, não tinha Entendi. reprovação. Aí depois começaram a estipular uma reprovação no final do ciclo. Na verdade, a gente sabe o custo de um aluno para o estado e para o município, né? E com isso, a gente piorou muito o produto final da qualidade nossa, né? Não que a Uhum. retenção era, ela era de uma forma, às vezes acontecia de uma forma muito assim estúpida. Eu, por exemplo, você por meio ponto eu te provava, apesar de você ter 90 em português, eu não queria, não era um perfil, mas eu vi isso acontecer, né? Algumas coisas Entendi. você estava repetindo, fazendo a matemática de novo, no maior sofrimento, e eu te reprovava, né? Então, eu não fazia isso, mas você tinha que ter uma visão maior. E a gente foi melhorando isso com essas características. E era complicado porque
eu trabalhei em turmas homogêneas, apesar da homogeneidade não existir, né? Mas isso fazia com que a qualidade do trabalho fosse melhor um pouco. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu trabalhava, a gente fazia em alguns momentos, a gente selecionava alguns alunos pelo nível de conhecimento, de capacidade de resposta que ele tinha em determinados assuntos, e colocava turma A, turma B, turma C, né? A, oitava B, oitava C, e eu sempre questionei, porque quem o aluno da oitava A, por exemplo, tirasse 70% na prova, ele valia 100 na oitava D, ou mais. Entendi. Tá? Então, ele, no histórico dele, ficava uns 70. Mas se esse aluno tivesse lá na D, ele estava, né, seria aluno 100%. Por causa das cobranças e os níveis de cobrança. Né? E várias questões, porque é uma forma também de responder à necessidade da comunidade onde a gente trabalha. Porque muitas escolas do Estado, em pequenas cidades, têm um bom desempenho, por quê? O filho do diretor estuda lá, não tem escola particular. A filha da empregada dela também estuda lá, na mesma escola. Às vezes não está na oitava A, mas está na B, está na C. Você está me entendendo? Isso fez com que, você pode pesquisar depois, que isso é uma cidadezinha assim com 5, 6, 7, 10 mil habitantes, não tem escola particular lá. Não, só tem uma escola e é pública. Isso, e todo mundo estuda lá, né? Alguns têm condições, às vezes vão para uma cidade maior, mais próxima, ou vai estudar na casa da tia, né? Mas então, isso faz com que você tenha um ensino mais de qualidade, porque está todo mundo ali, né? O dono do supermercado, do cara que é consultor, do fazendeiro, até determinado ano ele está estudando ali, né? Então, isso faz com que melhore a qualidade, né? E nesse processo avaliativo eu passei por muitas situações, e para a gente era complicado. Você imagina você de uma cultura, eu fui coordenador um período, e que você chegar para um professor de matemática tradicional e falar com ele assim, esse menino vai passar de qualquer jeito. O menino não sabe nem somar, como é que eu vou passar? Como é que eu vou... Sabe, é dureza, ficava bravo, não sou nem professor, então, sabe, né? E foi uma questão muito complexa, porque não só isso, teve um período também de a gente ter que trabalhar tudo com significado, tudo tinha que ter um significado. Aquela pedagogia que implantaram a respeito assim, ensinar álgebra para quê? Isso serve para quê? É igual menino pequeno, né? Quer saber o porquê de tudo. Mas teve um período que virou uma proposta pedagógica, né? A pedagogia de projetos, que funciona bem, né? Porque a minha concepção é o seguinte, eu acho que a pedagogia que funciona é aquela que o aluno aprende. Então, pode ser Pedro Viu-a-Uva, pode ser o método Paulo Freire dando significado aos conteúdos, mas o que ele aprende. Se eu ensinei de você uma forma e você não aprendeu, eu fiz uma outra que entre aspas, se você escrever 10 vezes a tabuada e você decorou, então as 10 vezes a tabuada funcionou com você. Funcionou com você. Então, assim, de mesclar essa coisa. E a gente, na matemática, sempre trabalhou pela repetição. Os nossos livros, no início da minha carreira, principalmente depois, não tinha muito raciocínio, era muita repetição, né? Siga o modelo, né? Isso. Siga o modelo. Faça o que você viu e repita. Vou te explicar aqui, prestem atenção, depois vocês vão fazer, faça igualzinho. Então, tinha muito disso. Né? Os livros didáticos traziam essa informação. Somos assim até hoje, a maioria. E eu digo somos porque muitas das vezes a gente não faz algo diferente, a gente não cria nada novo. A gente repete o processo. Sim, porque, na verdade, o que eu percebia muito, uma vez eu recebi um aluno que ele tinha ido morar em Portugal. E ele estava no 7º ano, seria hoje o 8º ano, né? E ele, mal na matemática, fui pegar o histórico, ele ia conhecer os números negativos naquele ano em Portugal. Olha. A gente introduz aqui, né? Aí comecei a pesquisar sobre isso e vi que existia uma diferença muito grande dos currículos em relação à idade. Isso foi um negócio que me chamou muita atenção, que eu trabalhei muito com a 5ª série, que hoje é o 6º ano, com alunos que faziam assim 11 anos no final do ano. E alunos que faziam aniversário no início. Eu vi um nível de amadurecimento muito grande para entender alguns conceitos abstratos da matemática,
com os alunos que já tinham 11 anos. Inclusive, minha filha, em outubro, eu não adiantei, sabe? Deixei ela, porque eu via isso. Então, eu acho que o nosso currículo, ele não é adaptado ao nível de maturidade do nosso aluno, apesar de tanta informação. Eu Entendi. trabalhava no currículo da quinta série, que é o 6º ano hoje, tem, não sei se você lembra, tem a introdução à área das figuras planas. Você Sim. calcula algumas áreas, né, de triângulos, das figuras planas, de uma forma geral. E essa Isso. matéria volta lá na 8ª série com um pouquinho mais de profundidade, né? Olha, eu trabalhava com os dois e sentia a diferença. As fórmulas nos meninos de 14 anos, na 8ª série, ela brotava. Sim. Assim, né? Quando você quadricular, você usava uma estratégia de medir o pátio, alguma coisa que desse sentido, você não falava de fórmula, não chegava lá, olha, triângulo é... Não, como é que vamos calcular esse espaço? Como é que, né? Você fazia dedução, e a dedução era muito mais fácil na 8ª série do que na 5ª série. Né? Por quê? Porque o nível de maturidade deles para compreender aquele processo é muito maior. Entendi. Eu percebia isso muito, muito mesmo, sabe? Então, Entendi. aí me chamou muita atenção, foi esse menino que estava em Portugal e que ele ia aprender ainda os números negativos. Aí eu falei, então é por isso que ele não sabe, não vai entender nada disso aqui, porque ele ainda não tinha Não tinha estudado esse conhecimento ainda. isso, que era um pré-requisito para compreender aquele monte de regra lá né, do 7º ano, né, da 7ª série na época. Isso. Então, esse processo todo avaliativo, ele foi muito pulverizado. O que aconteceu? Eu sempre comentava com os colegas, falava assim, o que está acontecendo é que do jeito que nós estamos fazendo, a gente está colocando a escola pública para os alunos que não aprendem e empurrando para a escola particular. Né? Uma das maiores frustrações minha é que a minha filha não estudava na escola que eu trabalhava. Entendeu? Pô, você não... E se a escola que eu trabalho não serve para minha filha estudar, que está na faixa etária, tem algo errado, não tem? Tem algo errado. E aí não culpo, né? Os meus colegas também, diretores, professores, que tinham condição ou sacrificavam um pouquinho, não colocavam os filhos deles lá, né? Entendi. Colocavam em escola particular. Isso sempre me doeu muito, eu não sei se é por questão de ideal, né? De achar que educação é direito de todo mundo. E Na como verdade, eu acho que é um movimento do próprio governo, né? O nosso próprio governo, ele quer que isso aconteça. parece que sim, né? E assim, eu E não é percebi uma questão de partido, assim, não, porque não, entra partido e sai partido e não, continua a mesma coisa. exatamente. Né? Porque não defendendo bandeira nenhuma, porque eu não gosto de defender bandeira nenhuma política, mas eu acredito que esse movimento de desvalorização da escola pública, ele vem há muitos anos e ele se mantém, ele continua, né? Mesmo Quando com processos para eu estudei, tentativas de melhorar, né? Eu acredito que nós vamos ter ainda que dar muito abraçado. Nós, digo eu, e os colegas que estão na ativa. é porque, na verdade, eu sou da cultura, por exemplo, na década de 80, as poucas escolas públicas que tinham cidades de pequenos portes, elas eram quando o filho não dava conta, o pai tinha dinheiro. A gente brincava assim, usava aquelas escolas, papai pagou, o filhinho passou. A escola particular era assim. Era o contrário do que é hoje, né? Contrário do que é hoje, contrário do que é hoje, sabe? A escola pública tinha, ela reprovava, você tinha que mostrar conhecimento mesmo, né? E as escolas particulares, exatamente os alunos não queriam estudar, que o pai pagava e ele passava. Passava. Isso final dos anos 80, início dos 90, né? Depois isso foi totalmente descaracterizado, né? Hoje o aluno da escola particular, ele vai para a pública para passar, passa de ano e volta para a particular. Ao contrário, eu tive alunos que estavam para tomar bomba lá no particular e vinham para o regular, e geralmente eram os melhores alunos que eu tinha na sala de rendimento. Você está vindo para cá por quê? Por causa da matemática. Ele era meu melhor aluno de matemática. Exatamente. Então, eu vivi isso também, isso já nos anos 2000 e pouco, né? Contrário daquele processo. Então, esse processo de avaliação, a gente acha que avançou em algumas coisas e em outros retrocedemos, sabe? Então, retrocedemos. Né? De fato, é verdade. E essa questão de trabalho, o senhor falou que não tinha lá no início da sua carreira, não tinha tantos trabalhos para os alunos.
Depois que Não, foi evoluindo e passou essa quantidade de trabalho que... sim, porque, na verdade, o início, eu lembro que quando eu entrei na rede municipal, eu fui com uma escola muito grande aqui, que assim, você dá uma dinâmica. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu peguei só quinta série. Sobrou para mim quinta série, né? Toda aquela... Ninguém gosta de pegar a quinta série, Mas, até mas hoje. vou contar por quê. Mas a gente tinha 31 quinta séries. E tinha na escola, 31 quinta séries. E tinha 9 oitavas séries. Olha o funil. Ué, por quê? Porque eram reprovados no decorrer dos processos. Poucos chegavam na oitava série. Ah, Era, entendi. Não era era desistência, era repetição. repetição, desistência, né? E a gente vivia um momento, assim, onde a valorização, a escola não tinha tanto esse peso de valorização do conhecimento. As pessoas iam trabalhar e, né, eu tinha alunos, quando eu trabalhei no ensino médio, no ensino de EJA, de adultos, que ganhavam 3, 4 vezes mais do que eu. Ele era peão da usina. Quer dizer, ele não precisava de estudo para virar peão, não precisava de estudo para ser policial, não precisava de estudo. Então, não era uma... Era, naquela época era quem indica, né? Era o famoso QI, né? Quem te indicou? Mas assim, porque não tinha também acessível escola para todo mundo. Então, sempre aquela cultura, meu pai construiu a família toda sem estudo, eu também vou. Então, não tinha aquela questão do estudar. E essas coisas do estudo, elas melhoraram nesse aspecto. Hoje, para você ter fazer um curso para a polícia, você tem um concurso para a polícia, tem que ter no mínimo ensino médio. Né? Antes, bastaria você ser valente e não precisava nem do terceiro, você dava um jeito de provar se fosse um cara corajoso. Era outras formas né, de chamar o pessoal para ser. E todo esse processo ele foi evoluindo, mas nós avançamos em algumas coisas e retrocedemos em outras. Mas a minha maior preocupação é de ver hoje. Hoje eu vejo a escola pública com um lugar onde os alunos não aprendem, não tomam conta dos alunos. Né? A gente tem a obrigação de passar o conteúdo, mas ele é secundário nesse processo. Tanto é que eu trabalhei na educação especial um pouco e eu vejo que as escolas particulares elas aceitam o aluno com dificuldades lá, aluno com TDAH ou outros transtornos, mas com jeitinho ela vai fazendo o pai tirar. Aí tem que ter uma mulher para cuidar, uma pessoa para cuidar, tem que ter um pedagogo, um psicólogo, indica não sei quem, custo. O dinheiro eu pago, ele está lá. Mas chega uma hora que sugere até que a gente transfira. Eu vou te dizer, ser honesto, se eu tivesse um filho em idade escolar e ele fosse especial, nunca colocaria ele em escola particular. Na pública ele é muito mais recebido, é mais bem aceito pela comunidade escolar, pelos próprios alunos. Né? Eu vi coisas Até que... mesmo porque, pela convivência, porque como eu trabalhei numa escola que aceitava muito e tinha sala recurso, os próprios alunos eles já sabem como lidar. A gente trabalhava com um menino com síndrome de Down, autismo, meninos, igual eu falei, que não sabiam, né, conseguiam falar, sabiam Libras. Os meninos sabiam Libras e eu não sabia. Então, no início, eles que me ensinaram. Sim, Eles mesmo. me ensinaram. E essa experiência também E trabalhando assim, com... eu vejo que na escola pública eles têm mais esse carinho com eles do que na particular, porque na particular eles não sabem lidar. Não, meu pai está pagando, acho que a gente é empregado às vezes. É, Né? vou trabalhar para o professor. Eu vi casos assim de pais, eu não vou pagar uma escola cara para meu filho estudar com mongol. Antigamente era isso mesmo, era essa Não vê, não vê. E até hoje eu acho que ainda tem essa questão, sabe? o preconceito. Tem, nas escolas particulares tem. Né? Eu lembro, vou contar uma situação, eu tenho uma filha de 25 anos que formou, já formada, trabalha, mas eu quero contar a história dela, com a questão das cotas. Que ela, no período, ficou muito contra, né? Que coincidiu exatamente. Pô, eu tiro 80% e não passo, o menino vai com 60% e passa, que veio de escola pública, não sei o quê. Ficava brava com aquilo. Aí eu a cota para os negros, né? Aí eu falava assim, falava com ela, ô filho, quantos professores negros você teve nessa escola bacana que você estudou? Ah, não tinha nenhum. Quantos coleguinhas negros você teve? Nenhum. Tem a mesma oportunidade que você? Ah, velho, começou a repensar. E depois ela passou na UERJ,
E a UERJ tinha as cotas. E ela lidou muito bem com isso lá, assim, ela viu a necessidade, sabe? Então, ela percebeu, independente de questões ideológicas ou não, a classe média, baixa, teve acesso nos últimos governos, sabe? Isso foi acessível a eles. A gente ganhou muito dinheiro com isso, escola particular, né? Faculdade particular cresceram aí, mas oportunizou não sei o quê, cotas, que eu acho que são necessárias. Porque é como, por exemplo, assim, eu não posso cobrar de uma criança, e às vezes eu ficava lá na escola pública, olhava, aquela criança bagunceira que te mata de raiva, a estrutura familiar que ela veio, não posso cobrar dela um comportamento diferente que não seja aquele, posso até tentar, não posso cobrar dela o que eu cobro da minha filha, né, que foi criada numa estrutura totalmente diferente, né. A estrutura familiar, não só apenas financeira, né, mas a familiar Sim, também. também, financeiro e familiar também, né? Que às vezes a gente via quantas crianças estoura tudo na escola, né? Então, essa questão é assim, pode falar. E eu vi que o senhor gosta muito do soroban. O senhor sempre usou o soroban nas suas aulas ou o senhor aprendeu depois com a vivência? Depois, a minha história com a educação especial foi interessante. Eu estava trabalhando na EJA, isso em 2006, 5 já tinha anos de estrada. Eu comecei em 90, comecei em 84, era 2006, 2005, 2006. Estava lá na EJA, me chega uma aluna na porta que alguém traz com uma bengala. Entra assim, licença, daquele jeito, né? Eu fiquei tão atônico com aquele ser, olha que eu já tinha enfrentado chegada aluno drogado, chegada aluno entrando, brigando. Fiquei tão atônico com aquele ser fazendo aqui na escola. Eu pensei comigo assim, que eu não tive o desprendimento de receber e colocar numa carteira. Um aluno que levantou e colocou. Aí ela perguntou assim, aula de quê? Aí eu falei assim, matemática. Aí ela, eu faço matemática nisso aqui. Enfiou a mão na bolsa, tirou um soroban que eu nunca tinha visto. Eu olhei, a estrutura não é base 10, né? Não. Não é base 10. Eu olhei, falei, caramba. Aí ela começou, não entendi nada. Aí escrevo nisso aqui, aí tirou uma reglete. Uma reglete, que era, não sei se você conhece a reglete, A Reclete não. uma tábua de madeira, onde você coloca uma folha e escreve com uma pulsão, né, os pontos em braille, o registro dela daquilo. Né? Eu não conhecia nada, quando eu olhei aquele celular, aí eu juro para você que eu pensei assim, gente, ela vai desistir. Ela não desistiu, aquilo me deu uma tão grande, para mim, assim, eu fiquei pensando, que tipo de pessoa você é? Eu postei, não, naquele momento eu pensei, sabe? Não, postei no fracasso. Essa menina está aqui todo dia, minha melhor aluna, pergunta tudo, quer saber tudo. Eu me senti uma pessoa péssima, sabe? Aí eu fui atrás. Aí fui Entendi. atrás. Soroban, aí na internet, que era 2006, mais ou menos. Aí fui pesquisar. Aí tinha um projeto, eu fui descobrir que tinha um projeto na cidade, né, que estava começando. Aí eu fui lá, eles me entregaram uma apostila, como o Soroban funcionava, e mais a linguagem em braille, como é que era. Aí eu comecei a me interessar para interagir com ela. Aí me chamaram para... Aí começando a interagir com ela. No projeto não tinha professor de matemática, da própria rede municipal. Aí me convidaram para trabalhar com eles no horário extraturno. Tá? Entendi. Aí eu comecei. Aí de 2006 para cá eu trabalhava um horário lá e outro horário no regular. Aí eu me lembro que eu chegava no regular, um colega perguntava, poxa, Júnior, trabalhar com os eficientes lá é normal? Eu falo assim, lá é normal, aqui que é normal. Que bagunça que nós estamos aqui nela. Mas foi assim a minha história com a questão do Soroban. Depois, eu fiquei só com os alunos com deficiência visual. Então, eu não utilizei com os alunos do regular o Soroban, né? Tá. Porque existe uma diferença grande na pessoa que é vidente. Até então, eu achava que vidente era aquela pessoa que via o futuro, né? Mas depois eu comecei a trabalhar com cego, vidente é todo mundo que chega. Aí, a abordagem, a forma de ensinar o Soroban é diferente para os alunos que são cegos, né? Entendi. O Soroban, ele é só um veículo. Toda a conta operacional é você que faz, você que raciocina, né? Ele não é uma Isso. calculadora, ela não é uma calculadora, ela não faz conta para você, quem faz é você. Você só Isso. posiciona, né? E eu fiquei muito, assim, encantado com o Soroban, a capacidade dele, assim,
de trabalhar os conceitos, não só as 4 operações fundamentais, mas também dá para trabalhar mínimo múltiplo comum, números primos, conceito de números primos, né, MDC, né, e transformações de unidade de medidas, né, quilômetro, hectômetro. Então, ele tem uma gama de coisa muito Essa bacana. última parte eu não sabia, que dava para fazer Tá. transformações. Sim, dá para fazer transformações de unidade de medida, você faz operações com decimais, raiz quadrada, decomposição de um número em fatores primos, né? Tem uma série de coisas que dá para fazer no Sorobana. No multiplano tem também, o multiplano também é muito bacana, tá? Multiplano Que depois... legal. E o senhor acha que a evolução durante o seu percurso, né, de vida como professor, o senhor começou e terminou do mesmo jeito? O senhor planejava suas aulas do mesmo jeito? O senhor... Não, claro que não, de Não? jeito nenhum, né? Primeiro, a gente tinha... Primeiro foi a questão da calculadora, né? Quando eu comecei, a calculadora não era acessível. Não era acessível. Quando comecei a dar aula, nem eu tinha calculadora. Eu fiz matemática sem calculadora. Fico imaginando como é que você faz matemática sem calculadora hoje. Não deve fazer, eu não tinha calculadora. Não. A gente usava bastante a calculadora. Eu tinha que usar mesmo, né? Porque era um nível de cobrança de outra forma, né? Com a calculadora científica, então, não se conhecia. Então, quando eu trabalhei, a calculadora tinha várias discussões a respeito, né? Ela faz a operação, a criança não pensa, ela não compreende o processo, então tinha prós, tinha as contas, né? Eu mesmo, em algumas atividades, levava a calculadora para a sala, né? Mas isso mais no final. No início, porque eu nunca fui muito tradicional, não, sabe? Assim, eu sempre não fui fechado a, 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 mudanças, não. Não, porque elas são necessárias mesmo. Acho que é um processo evolutivo. As máquinas estão aí, né, para amenizar o nosso sofrimento. E para muita gente, fazer aquelas contas é um sofrimento danado. Aperta dois botões, resolve. Porque a minha preocupação é que, primeiro, então, vamos estimar. Quanto mais ou menos você acha que vai dar? Aí sim, porque se der um número errado ou alguma coisa, opa, deu zero demais. É porque, às vezes, o calculador trazia problema na sala. Ah, a calculadora que está errada, ele digitou um número errado e não percebeu. Ele não estimou, né? Então, vamos estimar primeiro, né? Quanto que você acha que vai dar? Você não precisa saber, mas tem uma noção, vamos fazer isso, né? Aí, o exercício de... Né? Eu nunca fui contra a calculadora, não de forma excessiva, mas se o aluno errasse uma conta de decimal porque ele não colocou a vírgula direita, não compreendeu, mas o processo era mais importante, né? Sempre pensei assim. E hoje, você pega a internet, você tem ferramentas maravilhosas, né? É complicado. Não tem Aliás, aula. eu acho que a gente tem um professor maravilhoso, porque o Google ensina tudo. Eu acho que aí uma situação minha, uma posição minha, que nós vamos, depois dessa pandemia, muita gente vai querer que o aluno estude em casa, na casa dele, conforto do lar, não tenho contato. Olha, quantas vezes eu aperto, volto à explicação do professor lá e não vai perder a paciência comigo? N vezes se eu quiser, né? É Aí não verdade. eu vou achar outro. Não tem É nada. verdade. Eu já tenho pais que tinham aula particular comigo presencial e já falaram, mas não se preocupa não, agora vai ser só online. Porque ele não tem né, o problema do trânsito, de ter que trazer aqui, quem vai trazer, quem vai levar, né? E, além de outras questões também, que você fica, né? Está relacionando com quem, né? Por mais que Isso. escola seja, né, uma forma de proteger, né? Eu acho que é uma tendência, né? Tem uma tendência natural, porque a convivência pessoal, ela pode ser na igreja, ela pode ser num clube, né, de onde você leva a criança, ou na comunidade onde você mora, na pracinha. Não é só a escola, né? Não é só a escola. Eu acho que isso é essa mudança, o Covid trouxe essa característica, sabe? Existe mesmo um movimento muito grande, existe alguns grupos interessadíssimos nisso, É o né? homeschooling, né? Que eles chamam, né? Obviamente, porque, olha para você ver, olha o custo. Quantas pessoas com a aula de matemática, de equações, atinge ao mesmo tempo? É verdade. Uma aula gravada sua, cheia, pode disponibilizar para quantas pessoas? Né? É verdade. E Eu aí acho ele volta e assiste, aí a professora já explicou, o menino não que entendeu, ó, assiste o vídeo lá.
Exatamente. Vou gravar um vídeo, gente, que não entendeu em casa, resolve isso lá. Né? E lá você vai achar N explicações de equação com um monte de professor, né? Então, acho É que verdade. é uma nova realidade que a gente está enfrentando. Eu acho que a nossa profissão ela está em xeque em determinados momentos, né? Não vamos ter essa... Eu acho que não. Não é uma... Eu Apesar acredito do que ela, pessoal ao da mesmo tempo que ela está em xeque, como os meninos hoje apresentam tantas dificuldades, que a gente vai ter que se reinventar. Como eu tive que me reinventar. você mesmo falou que as aulas particulares suas, assim, de certa forma, você tem um número X significativo muito em função dessas demandas também. Sim, é. E a maioria deles são inseguros, assim. Tem Sim, aluno que, às vezes, ele é tão inseguro que ele não é só inseguro com a matemática, ele é inseguro com tudo. E aí a sim. gente, antes de ser professor, tem que ser psicólogo. Exatamente. É uma coisa que eu acho que peca um pouco na nossa, foi na minha formação, então muito mais. Hoje é ter essa visão mais dinâmica do processo de aprendizagem. A minha foi muito voltada para o conteudista mesmo, quando eu formei, sabe? Então, Aham, assim, era muito voltada para algumas coisas de conteúdo, mas não para ensinar. Né? Eu aprendi integral, derivada, né? Aquelas coisas que você estuda no nível isso. superior, e a aplicação daquilo no meu cotidiano, para dar Nada. aula, nada. Não sei se eu fosse fazer engenharia e me trazer, né? Eu lembro que quando eu fiz pós-graduação, era um professor da UFRJ que veio trabalhar com a gente. E ele era engenheiro. Aham. Aí ele dá isso na década de 90. Aí passava alguns problemas, criava a situação problemática da física ou da engenharia e punha a gente para Aham. resolver os exercícios. Aí eu vi aplicação prática, Ah, entendeu? entendi. Eu vi Então, o com senhor chegou ele. a fazer pós na década de 90 Fiz pós-graduação, em matemática, matemática? matemática, fiz sim. Fiz. Olha, que legal. Essa pós foi a nível de especialização ou mestrado? Senso, lato senso, na época que chamava, era um curso de pós-graduação, e eu fiz muito motivado pela carreira, o plano de carreira aqui. Por ter Hum, pós-graduação, depois dos 2 anos, a gente tinha 40% de aumento. Isso foi o fator que pesou para mim. Naquele período tinha isso, hoje não tem mais, hoje né? não. Infelizmente. Não, Eu hoje ganhei você pode um fazer aumento que daqui a daquilo, 20 sabe? anos você recebe. Mas o que eu achei engraçado é que eu fui na biblioteca da faculdade e peguei um livro de 1940, a edição dele. Aham. Derivadas, as integrais que o professor pedia, estava tudo lá. Igualzinha, não tinha mudado Não nada. tinha nada, meu amigo. Então, eu sempre questionava que a matemática, de certa forma, ela não evoluiu nesses aspectos. E as integrais derivadas estão lá nesse livro, agora não precisa que está no Google, são as mesmas. Então, nesse aspecto, a matemática foi uma das ciências que ela estagnou o conteúdo nesse processo. As outras evoluíram. Olha as ciências, olha a geografia, a própria dinâmica do português, que é a língua, e a matemática, ela, Permaneceu tradicionalmente igual. as aplicações dela continuam as mesmas. Né? Eu tinha um colega professor que falava assim, para mudar a matemática, a gente vai desfazer, porque tudo a matemática começou com a soma. A gente tem que inventar outra coisa e chamar de matemática. Pior que é verdade. Na verdade, eu acredito que a matemática começou com a contagem, do contar mesmo, um, dois, três, quatro, cinco. Na verdade, era correspondência que eles falam, né? Que o pastor tinha que contar as ovelhinhas, Exatamente, botando colocava, pedrinhas, né? Botando as pedrinhas lá em determinados lugares e tal. aí se tinha mais pedrinha do que ovelhinha, o negócio estava meio errado. Exatamente, a gente conhece essa história, até contou na sala de aula as histórias. Verdade, contamos mesmo. Sim. E eu achei a sua trajetória maravilhosa. Eu acredito que você se transformou ao longo do tempo, né? Pelo que o senhor me Tem que contou. adaptar, né? A adaptação é fundamental, né? O próprio Darwin fala que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que se adaptam. Né? Verdade. Mas, Na verdade, essa ponte que o senhor faz com as ciências é porque o senhor tem essa formação maravilhosa e que uniu essas duas ciências, não, né? Esses dois conhecimentos maravilhosos. e eu trabalhei um pouquinho com ciências no ensino fundamental e gostava, principalmente porque tinha a química e a física no 9º ano, que eu era 8ª série, as Aham. ciências era um semestre, metade do livro era a introdução à química e a outra metade era a introdução à Educação física. Eu física. trabalhei algumas vezes com pessoal.
E eu acredito que essa formação, né, e essa vivência sua que transcende a minha, porque a minha é só matemática, né, eu não tenho outra formação, ela te possibilitou uma gama de conhecimento bem maior. Um pouquinho que eu pude derivar por outras áreas, pude derivar por outras áreas, e eu conseguia perceber o aluno também nos dois, desempenho nas duas situações, né? Isso eu também aprendi, né? A ver aqueles alunos, a respeitar aqueles alunos que tinham dificuldade com os números, né? E tinham facilidades em outras áreas, então isso abriu um pouco a E mente. passar por essas outras áreas também dava para ver como o aluno te via com outro olhar, né? Porque o professor Exatamente. de matemática era de um jeito, mas o professor das ciências era de outro. Sim, sim, isso mesmo. Isso mesmo. Muito legal. Eu acredito que o Soroban, ele é um instrumento muito bom para a gente usar em sala de aula. Eu já trabalhei com várias oficinas já com ele. Em sala de aula, eu gostava muito de trabalhar, porque o aluno reaprendia a fazer conta, né? Porque, na Sim, verdade, não é uma conta trivial que ele faz. não. E essa vivência de trabalhar com alunos cegos, eu aprendi nessas palestras que eu falei com o senhor, que a gente assistia Sim. fora. E aí, um desses congressos foi um evento que teve em Juiz de Fora, e nós tivemos lá apresentações de como que fazia, como que ensinava. Eu nunca trabalhei com aluno cego, mas é uma experiência que, se eu tiver de trabalhar, eu já sei a quem eu vou recorrer. Com certeza, é o maior prazer. E eu não comentei, quando eu comecei a trabalhar com educação especial, eu fiz pós-graduação em educação especial também, né? Naquele momento, isso já foi em 2006, 2007, eu senti necessidade de uma formação mais completa, né? Para Uhum. poder entender melhor. Aí fiz pós-graduação em educação especial também. Eu À tenho distância, certeza que fiz. eu tenho certeza que essa pós também fez essa ponte, né, dessa interdisciplinaridade, né, porque o senhor transita pelas áreas, né, o senhor dança pelas áreas com muita facilidade. Isso me A ajudou. gente percebe até na sua fala, porque o senhor não é um professor tradicional, só de matemática, aquele professor rígido, né, que a gente está acostumado, Não, né? perdi isso há muito tempo. Eu acho que eu nunca tive, na verdade. Sabe? Isso Nunca é foi uma muito pessoa. importante. Eu acho que isso faz também ter um relacionamento melhor com a turma, com os alunos. Quebra um pouco o gelo. Às vezes você paga caro uma questão de disciplina por isso, mas vamos lá. Mas é uma coisa que dá para controlar, né? Não é uma coisa. Mas às vezes deu para controlar. E depois de tudo que o senhor viveu como professor, qual seria o conselho que o senhor daria para essa professora aqui início de carreira? Olha, está aberta a mudanças, né? Eu acho que é isso, aceitar a tecnologia, aceitar. Nós vivemos um outro mundo, né? Uma outra realidade. E tolerância e paciência com os alunos que têm mais dificuldade com os números, que é a coisa mais difícil. Não tem coisa melhor aqueles alunos que sentam na frente e que respondem as nossas perguntas imediatamente, né? Quem dera meus alunos fossem só isso, né? Eu falo do que eu sonho, eu não sonho com os alunos bons, eu sonho com os alunos ruins. De vez em quando eu acordo sobre essa Acorda e sonha. Então, essas coisas, assim, eu acho que é paciência, tolerância e ver a coisa no macro, né? Ver aquele aluno como uma pessoa que, às vezes, a única oportunidade dele seja ali com você. Eu acho que ver cada um como... Você olha para os seus filhos, não sei se você tem, se você vai ter, né? Eu tenho, Eu eu acho, tenho. Depois eu mando uma foto. mas eu acho que é isso, sabe? Tentar na medida do possível, enxergar até altruísmo na nossa profissão, né? Ver É o verdade. outro, ver o outro, é isso que a gente precisa, a gente vai conseguir, porque todo mundo sabe que uma mudança de um país, de mentalidade, passa pela educação, né? Todo mundo sabe disso, né? Os tigres asiáticos, na década de 70, tinham o mesmo desempenho que o Brasil tinha no desenvolvimento. Onde eles foram? Porque mudavam o governo, mudavam a educação, não. Sabe? Tinha um projeto a longo prazo que o Brasil perdeu toda essa chance por questões ideológicas, políticas. Você vê o que a gente faz com a vacina, que é uma coisa, né, tão necessária. Agora, você imagina com a educação, né, que não é prioridade nesse país, porque É as verdade. classes dominantes, elas põem os filhos nas melhores escolas.
né? Depois vai competir com quem estudou a vida toda em escola particular, escola pública. Olha a diferença. Então, eu acho que tem que repensar essas coisas e ter essa capacidade de enxergar nos alunos potenciais, e apostar neles, né? Apostar neles e com certeza você vai chegar no final e falar assim, missão cumprida, né? Acho que é esse assim, né? Eu, se tivesse que voltar de novo, ser professor, ia preferir a escola pública de novo, com todas as suas dificuldades. Eu encontrava muito mais lá, sabe? Eu Aham. trabalhei algumas vezes em escola particular, um pouquinho, assim, nunca gostei da relação, sempre achei uma relação muito complexa para mim, sabe? Não Entendi. me sentia mais à vontade, sempre me senti à vontade nas escolas particulares, nas escolas públicas. Tá? Públicas. Então, Muito obrigada. Júnior, foi ótimo conversar com você. Eu aprendi demais. Eu acredito que você, como professor, você mudou a vida de muita gente. Principalmente aí na última fase da sua carreira, você se transformou como professor, né? com E certeza mudei. Eu digo que trabalhar com os alunos deficientes, alunos especiais, me tornou uma pessoa melhor, sabe? Eu agradeço a eles demais, eu sinto isso sinceramente, é o que eu percebi no final de carreira. Quando eu os conheci, comecei a trabalhar com eles, eu vi que eles me fizeram uma pessoa melhor. Né? Eu pensava assim, eu não posso chegar lá triste, eu não posso chegar chateado, isso não tem nada com isso, os problemas dele é muito maior que os meus, pior que os meus seja, né? Situações assim que você vê que são irreversíveis igual uma criança. Eu até fico emocionado porque tem uma menina que eu a vi ficando cega, nossa, sabe? Uma doença irreversível, né? Então, eu lembro que ela foi alfabetizada ainda, quando ela enxergava, e ela conseguiu aprender as operações, que ela era muito inteligente. E ela falava, professor, não quero saber desse soropan, não, porque eu sei fazer do outro jeito. Aí ela imaginava, por aham, todas as dificuldades, né? Então, assim, isso é muito doído, sabe? Você chegar em casa e saber que aquela criança que enxerga aquele pouquinho, depois não vai perdendo e ela vai ficar cega mesmo, e irreversível no contexto político. aham. A medicina não tem o que oferecer para ela. Então, são coisas que doíam na gente, né? E, assim, de impotência, mas, ao mesmo tempo, me fez ficar uma pessoa melhor, mais humana, sabe? Mais sensível. Enxergar mais o lado do outro, né? Empatia mesmo, né? Essa é a verdade. É verdade. Eu acredito que a empatia hoje é fundamental, né? Para esse momento que quando a gente voltar para a sala de aula, né? Principalmente nós, professores de escola pública, porque os alunos vão voltar com uma carga muito pesada. Eu dava Sim, aula, por exemplo, numa escola que a maioria dos alunos iam para comer. eu sei, já trabalhei em escolas assim, e E o governo, assim, ele não deu uma assessoria para esses alunos, né? E as cestas que mandaram são muito pouco para o que o aluno demanda para o dia a dia da vida, né? Então, eu vamos, acredito que quando a gente voltar para a sala de aula, a empatia vai ser extremamente necessária. Eu sim, acredito que você fez sim diferença na vida dessa criança, porque você estava ali apoiando ela o tempo todo, né? Mesmo que o processo dela fosse doído e sofrido, de perder as vistas, né, perder a visão, ela já estava ali para aprender com você um pouco mais, né? sim. E ter uma ferramenta para continuar, né? Hoje Porque ela, hoje ela já está adulta, casou, não tem filhos ainda, mas faz, faz mil e uma coisa, sabe? Assim, se vira na vida, sabe? Coisas assim, faz massagem lá, né? Massoterapeuta, né? olha que legal, já tem até uma profissão. Então, assim, bacana você ver esses alunos passarem que vem com a expectativa e você fica assim, tanta dificuldade, né? Por não enxergar e se sobressaem, é muito bacana. Isso é uma satisfação, não tem preço. É Né? verdade. E fazer parte dessa história e com um Ai, final bom, feliz, né? bom. Sabe o que fez, Isso não é pega a muito prima da bom. gente ficar lá, né? Não é É prima, verdade, é verdade. Ô, Júnior, só tenho que te agradecer. Esse momento foi muito especial. Principalmente nessa semana que tá tão tribulada para mim. Ficar aqui sentada com você, batendo esse papo, foi especial demais. Tá? Aprendi demais com você. Eu acredito que você devia escrever um livro. só que o homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né?
Não tem uma coisa que o homem tem que fazer na vida? Na Plantar verdade, eu acho que você devia ensinar pra gente aí como mexer com esse sorobã, porque você está sabendo habilidades aí que eu nem sabia que existia. Eu acho que vamos fazer um canal do Júnior, porque é essencial. se você precisar, você pode entrar em contato sem problema nenhum, com o maior Ah, prazer. eu vou entrar sim, porque essas vivências aí do sorobã, essas experiências todas, eu não tenho, não. Eu sei o básico. Mas se precisar, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada, Júnior, de coração. Aprendi demais com você. Sua vivência foi linda. Acredito que essa trajetória sua ainda vai continuar, porque professor que é professor não para, né? Ele Tá dá um sempre. jeito. Tem uma mãe que fala, só corre aqui que o fulano está sabendo isso. Estou lá sempre. É verdade. E é muito bom, né? A gente ensinar, eu acredito que é uma tarefa que antigamente era vocacional. Hoje, eu acredito que ela é um dom mesmo. Porque nem todo mundo consegue ensinar. Todo mundo consegue ser professor, mas nem todo mundo consegue ensinar. É diferente, é uma coisa, né? E o maior reconhecimento para a gente é quando, por exemplo, eu estou abastecendo o carro ou estou em algum lugar público que um aluno não se conhece, fala, professor, então, professor, trata a gente com respeito. Com Isso respeito, é verdade. é, assim, a melhor coisa que a gente recebe. E a gente tem isso, porque os É alunos verdade. sabem. Outro dia eu fui ao mercado e aí a menina do caixa, né, de máscara, eu não reconheço ninguém, né? E a menina tá passando a compra, e tá passando a compra. E eu tô falando com meu marido, e papapá, que é a conversaiar, né? Porque a mulher não para de falar. E aí, de repente, a menina virou e falou assim: professora, você não vai falar oi comigo, não? Aí eu fui, parei e falei: meu Deus, quem que é essa? Onde que eu dei aula? Meu primeiro ano de professora. Aí ela, você deu aula para mim lá naquela escola? Eu falei: nossa, você era do nono ano? Ela, isso mesmo, professora, eu já tô aqui trabalhando e ó, eu não erro o troco, não, tá? É isso mesmo, é isso que a gente leva. Ser É muito consciente bom. Eu acredito que ser professor, mesmo que a gente não seja reconhecido, a gente mesmo se valoriza. mesmo. Júlia, muito obrigada de coração. Vou agradecer ao Sérgio demais por ter conhecido você, porque ele foi uma ponte maravilhosa. E Obrigado. se precisar também, eu estou aqui, estou às ordens. Tudo de bom. Você é de Conselheiro Lafayette? Não, né? Perto, né? Eu sou de Conselheiro Lafayette, isso mesmo. Eu vou aí de vez em quando. Tem minha esposa, tem parentes aí. Olha mesmo! É, Uai, de então vez em quando quando vier, avisa para a gente fazer um café, ué. com prazer. Eu vou Qual adorar bairro? conhecer o senhor e Minha sua esposa esposa. perguntou lá assim, qual bairro que ela mora? São Dimas. São Dimas, Thalita. São Dimas. Eu moro perto da escola do IFMG, de Lafayette. Sim, aí, ó. A Thalita vai saber bem. Ah, não, Ela só morou, entrar na internet que a rua do IFMG é a minha rua. a Thalita morou, minha esposa morou em Lafayette, no bairro São João, há muito tempo. A infância dela foi. Sim, é do outro lado da cidade. Até parece que é uma cidade muito grande. É uma cidade de 130 mil habitantes, não é muito grande, não. Mas também não é Mas muito pequena, não. já foi menor, né? A gente já viveu aquela época, a gente ia na rua e conhecia as pessoas. Hoje, Hoje é assim mesmo. não conheço ninguém. Expandiu um pouco, né? Porque tem muita indústria em volta e Lafayette é uma cidade comercial, né? Sim. Então, o comércio aqui evoluiu, mas indústria, fábrica, não. Então, nós dependemos das cidades em Mas volta. eu trabalho nas cidades, nas indústrias que tem em Isso. Meu volta. marido, por exemplo, trabalha a 1 hora da minha cidade. Sim. E ele gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar todo dia que ele vai trabalhar. Sim. Porque ele não trabalha. A empresa que ele trabalha não funciona aqui. Funciona Sim. numa cidade que é muito menor que Lafayette, que chama Jeceaba. Jessiaba. Uhum. E no coração João Del Rei. Uhum. Então, tá bom. Espero que tenha respondido as questões em contente. Então. Nossa, muito mais do que a Contento. Foi melhor do que a encomenda que eu fiz para o Sérgio. Que bom. Agora sim. Muito melhor. Ó, eu desejo muitas melhoras para sua esposa. Tá bom, obrigado. Espero que ela Seu marido recupere-se também, bem. tá melhor aí. Ah, se Deus quiser, todos os dois vão ficar bem. Vacina rapidinho, né? Que a gente possa Nossa, tomar vacina. Eu estou aqui, eu vou fazer 57, na minha cidade eu estou vacinando 60. Opa! Mas aqui vamos começando a vacinar os professores também. Não sei aí ah, na sua. sim. É verdade. Eles estão falando que vão vacinar aqui também. Mas aqui está atrasada a vacina ainda.
aqui não, aqui está seguindo o cronograma até bem. Então tá bom. Muito obrigada, Júlio. Com Deus. Tá, tudo de bom para você. Tá, tchau. Com todo mundo aí. Com Deus. Fique bem também. Também. Vou fechar aqui. Muito bem, Mayara. Parabéns. Quer fazer minha entrevista para mim? Nossa, eu faço jornalista agora, entendeu? Nossa, vestiu-se a profissão de jornalista. Ficou muito bom. Vamos mudar de profissão. Eu não gostei dessas perguntas que ela fez, não. Tá muito bem. Vamos ver. As pessoas que ela colocou, eu nem olhei ainda a edição que ela fez. A professora que me achava com 62 anos, ela não aceitou fazer entrevista. Nem se eu mandasse ela preenchesse, ela não aceitou fazer. Ela me respondeu no WhatsApp, falou, olha, acho melhor não sei o que e tal, eu sou tímida e tal. A professora que eu achei